Programação Nacional está de volta, nós estamos falando sobre estupro coletivo. Estou aqui com a Carolina de Felipe, advogada penal, e também com Yuri Capelato, psicólogo e psicoterapeuta. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão da jovem de 16 anos que sofreu um estupro coletivo, né, de mais de 30 pessoas, que está sendo investigado ainda. Mas uma questão que ficou muito importante, a vítima que afirmou que não ia dar a notícia deste crime, né, decidiu procurar a polícia depois que o crime se tornou público. Aí eu gostaria a opinião de vocês, a avaliação de vocês sobre essa atitude dessa jovem, né, que num primeiro momento ela iria se calar e depois ela procurou medidas legais. O porquê disso acontece? Vocês podem começar com a Carol ou com o Yuri, tanto faz. Bom, juridicamente, né, nós temos um número alarmante que apenas 10% das vítimas de crimes contra a dignidade sexual procuram a polícia. 10% só? Não? Apenas 10%. Nossa. Então, essas vítimas, elas têm todo um sentimento, e aí o Yuri pode aprofundar nesse assunto, elas têm todo um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, elas se sentem humilhadas e elas têm muito medo também. E eu entendo que esta vítima, particularmente, por conta da comunidade que ela estava inserida, por conta das pessoas envolvidas no crime, eu acho que o medo dela, da represália, era muito grande, né? Inclusive, aqui o delegado do caso teria questionado ela em relação, mas realmente, sim. Não foi. E foi afastado agora, está afastado, né? Inclusive de trabalhar mais com isso, está fazendo trabalhos agora internos. Lá, isso, burocráticos, né? Porque a vítima, ela, além dela ter que, quando ela dá essa notícia do crime, além dela ter que reviver todo o sofrimento, ela vai ser julgada pela sociedade, ela vai ser questionada. E ela ainda tem medo de ser humilhada. Então, isso leva a esse número tão pequeno, né, de denúncias e de notícias do crime de apenas 10%. Acho que o Yuri pode falar mais desse sentimento. Sua opinião, né? Yuri. É exatamente o que acontece. Quando você recebe um estupro, um pedófilo, ou mesmo um caso de estupro com adultos, você está falando da maior invasão de privacidade e que uma pessoa pode sofrer. Então, na verdade, há toda uma mudança de sentimento, de sofrimento que essa pessoa passa, de algo que ela vai carregar para o resto da vida. Vai ser uma marca que fica para essa pessoa, é um trauma que ela vai carregar para a vida. Há uma mudança interna do corpo, de liberação de hormônios, de neurotransmissores, que isso causa um transtorno muito grande. Inclusive, há casos de estupros que o estresse é tão grande, que o corpo libera tanto cortisol nesse momento de estresse, em que ela vai ter um bloqueio de memória, a ponto de que dificulta para ela depois relatar para um delegado como que aconteceu ou descrever o sujeito, não porque ela não quer, não porque ela está mentindo, mas exatamente porque houve um bloqueio de memória naquele momento. Ela não teve gravação de memória a longo prazo. Isso é uma reação neurológica do corpo. Pessoas que sofrem acidente de carro e estão acordadas, horas depois, eles lembram só de fatos, não conseguem fazer. Isso é o estresse. O estupro é o máximo de estresse. Então você libera tanto cortisol que a pessoa há um bloqueio de memória. Por isso que, quando ela chega para relatar, acontece isso na mente da pessoa. É o mesmo que acontece com os alunos em prova quando ficam tão nervosos que dá branco. E esquece, sai da prova e lembra tudo. E sabia tudo. E aí o que acontece? Uma vítima de estupro que sai, ela tá mal, acabou de sofrer estupro, não sabe como fazer porque ela fica totalmente perdida, tá com uma sensação ruim. Então ela não sabe se vai para casa, como que faz. Vai relatar. Aí vão levar ela para fazer exame de corpo de delito. Ela vai sofrer um segundo estupro. É um exame necessário, precisa coletar material, sim, mas para quem acabou de sofrer um estupro, ela vai ser violentada pela segunda vez. Então isso vai causar um estresse maior ainda. E aí ela vai relatar o fato. E quando ela for relatar, ela não vai conseguir falar detalhes. Então ela vai ficar em dúvida. Foram 30, 33, que nem ela falou nesse caso. Eu acho que estava assim, eu acho não sei o quê. Ainda se envolver droga é pior ainda, mas mesmo quando está drogas, há essa dificuldade de relatar. Exatamente porque não foi formado memória a longo prazo. E aí as pessoas começam a gerar dúvidas. Ah, mas peraí, como você não viu? Você estava olhando. Eu olhei para ele. E você não sabe falar como ele é? E gerou essa dúvida, as pessoas, ela vai se sentir mais humilhada ainda. Porque ela começa a se questionar. Mas como que eu não lembro? Como é que eu não lembro um fato desse? Só que a sensação ruim vai ficar gravada para ela e vai ficar gravada para o resto da vida. É o máximo de invasão que acontece na pessoa. Por isso que até no bloco anterior, quando a Carol está falando, não devia se duvidar desse fato, porque realmente é um trauma para o resto da vida que a pessoa carrega. Então eu estou traumatizado, não vou ter uma lembrança para poder relatar.
Com isso, eu sei que as pessoas vão duvidar do meu relato. Já estou com medo de represália, medo de ser exposta. Eu trabalho muito com crianças que foram abusadas sexualmente. Eu já atendi vários pacientes que sofreram com pedófilos. Sim. Quantos querem falar isso ou querem prestar queixa? Nenhum. Imagina que eu vou ter que relatar que meu professor na escola me abusou. E eu peguei vários casos assim. Ou que o tio, ou que o vô. Como que a sociedade vai lidar com isso? Porque deve fazer BO, vão chamar, vai não sei o quê. E se sair isso na TV, e se falar... Como que ele vai lidar pro resto da vida com isso? E principalmente uma criança que não tem ainda uma noção de como que tá. Se expressar, como é que ela vai falar aquilo, ela retém aquilo para ela. Por isso que esse número é tão alarmante de 10%. Seja para casos de pedofilia ou para casos de estupro, o sujeito que sofreu, ele sente muito. E essa pressão, tipo de, será que eu fiz alguma coisa para permitir isso? Porque o pedófilo, e aí onde eu falei da perversão, o pedófilo, o estuprador, eles ainda têm essa habilidade, pela psicopatia deles, de ainda fazer você achar que você foi culpado pelo que você fez. Isso. Percebe? E isso de conseguir inverter a situação, jogar para cima da vítima. Percebe? Por que você não reagiu? Por que você deixou um pedófilo que pega um moleque de 12, 13 anos, no auge dos hormônios dele, e começa a acariciá-lo, começa não sei o quê? Um adolescente, qualquer contato em áreas próximas da área genital dele vai fazer com que ele tenha uma ereção. E aí, o pedófilo se aproveita disso, porque ele está fazendo um fato que ele não está gostando, mas só por estar próximo ele vai ter uma ereção. E ele gera dúvida na criança, no pré-adolescente, falando assim, olha, você está gostando, você está sentindo prazer. Sim. E aí onde ele fica se duvidando, fala, pô, será que eu gosto? Então, eu acho culpado por isso, né? E por isso que às vezes ele, entre aspas, permite. Por isso que a lei diz que não há permissão abaixo dessa idade. Porque, na verdade, ele não permite, ele está sendo induzido a achar que está permitindo. Um fato que ele não tinha nem vontade de que estivesse acontecendo. E aí, depois, num caso desse, por exemplo, a sociedade entra e reforça ainda, dizendo, não, mas aí a culpa é dela. Mas tá vendo, o cara convidou ele para ir para casa dele, ele foi até a casa do cara. E não perceberam todo o jogo manipulatório que existe por trás. Percebe? Então, a pessoa se sente pressionada, se duvida, porque os outros duvidam dela. Foi pressionada para fazer algo. Lógico que ela não vai querer dar caso, porque ela ainda corre o risco de não ainda receber justa causa e vou falar, olha, não, você que causou isso. E ela ainda vai sair como a errada da história, a culpada da história. Diante desse fato, Carol, quer dizer, nós estamos vendo aqui que, assim, então está faltando preparos, por exemplo, para a polícia que investiga o caso, de entender essa parte que o Yuri está falando aqui, que é muito importante. Né, entender o que se passa na cabeça da jovem ou do garoto. Eu acho que existe esse preparo para esses delegados ou essas pessoas que lidam com esses casos, porque ele acabou de dizer aqui, por exemplo, a pessoa entra num trauma total que ela sofre um branco. Né, ela não consegue dar detalhes do que está ocorrendo com ela naquele momento, porque é como sofrer mesmo um acidente. E realmente tem razão, eu sofri um acidente, eu me lembro flashes desse acidente. Mesmo tendo ficado acordado. Mesmo tendo ficado acordado. Isso que eu falava com as pessoas e eu não me lembro disso. Eu falava com o cara que estava simplesmente do resgate. Se fizesse um exame de sangue em você nesse momento, seu nível de cortisol estaria no máximo. Exatamente. E diante disso? Sem dúvida. Há um despreparo muito grande nesse atendimento pós-crime. E por conta desse despreparo, as vítimas são desestimuladas a dar a notícia do crime. E aqui entra um outro fator também, que este é um crime que muitas vezes ele é praticado dentro do próprio círculo social da vítima. Então nós tocamos num assunto que é a questão da pedofilia, né, que foge um pouquinho do caso do estupro coletivo do Rio, mas a questão da pedofilia em si, falando em números, 30% das crianças vítimas de pedofilia são abusadas por pessoas dentro do seu círculo social, dentro da sua família próxima. 60% são abusadas de pessoas próximas da sua casa, de professores, treinadores, padres, pastores, amigos da família. E só 10% das crianças são vítimas de estranho. Então, quando nós pensamos nesse número, aí vem um outro fator que é o seguinte: para fazer a notícia do crime, eu não só vou ter que expor a situação, mas o algoz,
o criminoso também vai ser exposto. E aí eu vou ter que expor uma relação social que nem sempre a família está disposta a isso. Será que eu vou querer expor a escola? Será que eu vou querer expor o padrasto? Será que eu vou querer expor o tio? A mãe quer expor o próprio pai, que é o avô da criança que abusou? Isso. Nossa, que complicado. E aí é uma situação muito complexa que nós levamos, e esse é um crime que se alimenta do silêncio das vítimas. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, nós precisamos falar abertamente sobre isso, nós precisamos fazer barulho sobre isso. Porque quanto mais silêncio nós fizermos, mais os criminosos terão certeza da impunidade. E é por isso que nós procuramos fazer exatamente este tema aqui no Programação Nacional para debater em relação a este assunto e expor realmente o que acontece. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, eu quero falar sobre a cultura do estupro. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Fique ligado com a gente.